E em uma semana que tem sido mais tranquila e acomodada para os preços, nessa terça-feira as cotações da soja na Bolsa de Chicago terminaram o pregão com leves ganhos, testando ali, né, pequenas altas entre as posições mais negociadas. Quem vai nos ajudar a entender não só esse fechamento, né, tímido do mercado da soja em Chicago, mas também como tem corrido essa semana, é o Rodrigo Lambert, que é especialista em gestão de risco para grãos da Headpoint. Rodrigo, seja bem-vindo, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, tá? Nós é que agradecemos. E de fato, né, Rodrigo, tem sido uma semana mais contida para o mercado da soja, depois de algumas que foram bastante agitadas. O mercado está mesmo nesses dias de ajuste e acomodação? Exatamente, tá? O que a gente tem visto é o mercado num movimento, né? Nessa última semana, nesses últimos pregões, um movimento um pouco mais lateralizado, e isso é um pouco natural, tá? Desde maio, o mercado vem processando vários fundamentos baixistas, que trouxeram vários movimentos de queda muito forte, né? Só que mercado financeiro, negociado em bolsa, você não tem ali só produtores negociando, tem outros agentes. Então é natural existirem movimentos de correção de preço, né? Então depois de movimentos muito fortes de queda, você tem um movimento de correção de preço, o mercado assimila o fundamento, né? Até surgir um fundamento novo que vai trazer um outro movimento forte, tá? Então o cenário atual é esse, né? O mercado veio de dois fundamentos baixistas muito fortes nas semanas passadas, que foram principalmente a produtividade de soja e de milho também, né? Mas especialmente da soja, que o SDA trouxe uma produtividade, né? Uma previsão para a safra 24/25 de produtividade recorde. E além disso, né? O ProFarmer Crop Tour, que é enfim, uma entidade, né? Uma casa de inteligência que acaba fazendo uma pesquisa de campo, projetou uma produtividade na soja ainda maior do que o SDA, né? Então foi um movimento de baixa muito forte que a gente teve nas 2 semanas anteriores. Aí agora o mercado deu uma acomodada, assimilando esse preço mais baixo e aí esperando os novos desdobramentos, tá? E, Rodrigo, o mercado já conhece essa situação da oferta. Como é que ele avalia a demanda para toda essa soja que deve ser colhida nos Estados Unidos? O ProFarmer chegou sem brincadeira, estimando uma safra de 129 milhões de toneladas para os Estados Unidos, né, Rodrigo? Contra o número do USDA de 124,9. Haja soja, como é que a demanda está avaliando tudo isso? Maravilha. Maravilha. Cabe ressaltar que o número de 124 milhões de toneladas seria uma safra recorde, né? Já é Sim. uma safra recorde, e aí uma safra de 129 milhões, os Estados Unidos nunca chegaram perto, né? Tão perto dessa casa dos 130 milhões de toneladas. Então é muita soja mesmo, tá? É, o que o mercado tem visto é isso, um cenário de oferta nos Estados Unidos recorde. A América do Sul, apesar desse ano a gente não ter tido, né, a nossa principal safra, foi a segunda maior safra da história. Então, do lado da oferta, o mercado está muito bem, né, assim, servido, tá muito bem precificado um excesso de oferta, tanto da América do Sul quanto dos Estados Unidos. Como a oferta está crescendo muito, para você conseguir sustentar preços mais altos, você teria que ter uma demanda crescendo forte também. E não é o que está acontecendo, tá? Falando aqui dos principais componentes de demanda da soja, a gente tem a China. A China, o que a gente tem visto lá é as margens da indústria de suínos não tão boas. Então, o que a indústria de suíno tem feito é abater mais matrizes, né? E aí, além de abater mais matrizes, o que a médio prazo você tende a reduzir o rebanho, no cômputo geral de abates, né, somando matrizes e os porcos mais jovens, homens, né, é, o número de abate geral tem sido reduzido também, né, porque as margens não estão boas. O reflexo disso, evidentemente, é uma pressão sobre a indústria de ração. A indústria de ração na China tem comprado farelo mais no disponível, né, da mão para a boca, Sim. então não tem se comprometido, né, a comprar muito para frente. Então a China está formando estoques de farelo, está formando estoques de soja, o que tem aproveitado os preços baixos para formar esse estoque, né? Mas em termos de demanda não está aumentando tanto quanto aumenta a oferta. E em termos de mercado doméstico, o que poderia assegurar, né, a demanda para toda essa soja é realmente a indústria de proteína animal dos Estados Unidos e também pensando no Brasil
e a indústria de biodiesel e combustíveis renováveis, né, diesel renovável, de uma maneira geral. E a gente vê que essas indústrias, apesar de terem incentivos do governo, né, não conseguem realmente atender toda essa oferta. O saldo final são estoques maiores, a oferta cresce mais do que a demanda, e a gente tem aí o próximo ano, né, realmente uma tendência de ciclo de preços mais baixos, tá? E, Rodrigo, como é que isso vai impactando e formando preços aqui no Brasil? Porque ao passo em que tudo isso está acontecendo, o produtor está já se preparando para iniciar o plantio de uma nova safra. Nós temos uma série de incertezas, de inseguranças, as margens estão ajustadas. Como é que o produtor está se planejando e vendo o mercado se construir aqui no Brasil diante desses cenários que você detalhou agora? Perfeito. O que a gente tem falado para os nossos produtores é realmente, né, o mercado é feito de ciclos, então a gente saiu de 3 anos de um ciclo excelente, agora provavelmente a gente vai passar aí por uns 2 anos, né, já foi um ano, agora é de 24, né, aí provavelmente 2025, se não tiver nenhuma catástrofe, se for uma safra normal no Brasil, lá fora, deve ser mais um ciclo de baixa, né, então o que a gente tem falado para os nossos produtores é realmente ter muita serenidade na hora de tocar os negócios, né, é, travar a hora que travar os custos, né? Tem que fazer a conta se os preços estão pagando. Em relação à perspectiva de produção, a parte da safra, né, que vai pagar os custos, já trava, já garante. E aí a parte excedente, aí sim o produtor pode tentar, né, esperar para ver se os preços melhoram ou não. Então a gente tem falado para os nossos produtores serem muito assim profissionais, né, nesse ciclo de baixa, né? Porque quem sobreviver a ele, né, quem passar bem por ele, a hora que vier o período de bonança, vai poder aproveitar de novo, né? Vai poder expandir. Rapidamente, tá? Em relação aos preços no Brasil, o que a gente viu é desde o começo do ano, né? Chicago reduzindo $4 por bushel, tá? O que vai dar aí 9 dólares, né? Uns $9 por saca mais ou menos, né? É o quanto Chicago reduziu. Uhum. Mas, por outro lado, os prêmios, né, no Brasil aumentaram $1 por bushel, que vai dar aí 2,20 dólares por saca. Então, o que a gente tem visto é isso. Preço internacional de Chicago tem pressionado os preços internos, só que no Brasil, tanto o prêmio, né, interno, quanto essa subida do dólar, que desde o começo do ano até agora subiu aí, né, mais de 50 centavos, isso de certa maneira ajudou a segurar os preços, senão os preços ainda estariam mais baixos, tá? Então, a gente acredita que essa tendência, né, pensando em dinâmica de Chicago e prêmio, o prêmio deve compensar um pouquinho a queda de Chicago. Então, no geral, vai ter uma queda dos preços no Brasil, mas não na mesma intensidade que os preços internacionais, né, que é a cotação de Chicago. E aí o produtor tem que ser muito, né, sábio ali na hora de negociar o dólar, né? Sim. Então aproveitar esses momentos de alta, que tem ali um movimento especulativo um pouco maior, que não tem muito a ver com o mercado de soja, né? Tem mais a ver com política econômica, política fiscal, e aproveitar esses momentos para fazer as fixações se os preços, né, estiverem cobrindo todos os custos. Rodrigo, você citou essa questão da alta dos prêmios, né, dessa manutenção também de bons patamares. A que se deve na sua análise, essa movimentação positiva dos prêmios da soja aqui no Brasil? Maravilha. Eu diria que são dois motivos principais, tá? O primeiro é realmente o prêmio, ele acaba tendo uma correlação inversa com Chicago, porque Chicago reflete muito a oferta e demanda dos Estados Unidos. Então, se a oferta e demanda dos Estados Unidos está sendo muito baixista, não necessariamente é a mesma realidade do Brasil. Então, o prêmio ele serve de uma maneira, né, para compensar essa realidade dos Estados Unidos, né? Então, o prêmio ele traz esse componente brasileiro de oferta e demanda. Então, tem uma correlação inversa. Se Chicago caiu muito, se Chicago cai muito, e a relação aqui no Brasil não mudou tanto, né, de oferta e demanda, então o prêmio ele tende a subir um pouco, que foi o que aconteceu. E aí, em termos de, pensando nos fundamentos brasileiros, né, o Brasil está com um programa, né, esteve, né, o ano todo e continua com um programa de exportação de soja interessante, né. Agora o Brasil já está diminuindo a questão de quantidade de embarque de soja, né, já está trocando para um programa total de milho, mas a gente teve um programa de exportação muito forte, né? A China aproveitou esses preços baixos, de novo, para consumir
tanto soja americana, mas principalmente soja brasileira. Soja brasileira foi a principal origem das importações da China. Então, a China tem aproveitado esses preços baixos para formar estoque. Então, esse programa de exportação forte do Brasil durante o ano todo, né, parecido, né, um pouquinho abaixo, mas parecido com o programa de exportação que a gente teve no ano passado, ajudou a assegurar esses prêmios, né, elevar esses prêmios, junto com a queda de Chicago, pela correlação inversa também subiu os prêmios, né? Ótimo. E a gente tende a ver prêmios ainda sustentados pelo menos para o início da próxima safra, Rodrigo? Sim, na nossa visão, a gente acredita que esse ano vai ter uma sazonalidade, né, bem marcada do prêmio, né, do Basis, que começo do ano foi um prêmio mais barato, e agora no segundo semestre a gente deve ter o prêmio subindo até ali novembro, dezembro, a gente acredita que sim, tá? E aí, quando entrar a nova safra, daí sim volta a sazonalidade de novo de uma pressão nos prêmios, tá? Ou seja, para quem precisa fazer negócios, é um momento de olhar para o prêmio e fazer esse monitoramento do dólar para tentar compensar esse Chicago mais pressionado. Se o produtor precisa fazer caixa, precisa avançar com as suas vendas, né, Rodrigo? Exatamente, né? Para quem tem a oportunidade de fixar os três componentes, né, do preço da soja, né, que é Chicago, prêmio e dólar, né? São esses Sim. três componentes que formam o preço da soja, né? Chicago, a gente acredita que com a entrada da safra dos Estados Unidos, né, não deve ter uma força para subir muito forte. Então, fazer a venda de Chicago é interessante, mas o prêmio, né, até mais alguns meses ele deve subir mais um pouco. Então, é interessante deixar o prêmio aberto, né, esperar ali o meio, né, o finalzinho do segundo semestre para fixar esse prêmio. E o dólar, ele não tem uma sazonalidade tão marcada. Então, o dólar é realmente aproveitar os momentos que tem uma forte alta do dólar, né, para fazer a fixação do dólar também. Se tem uma coisa que não dá para prever, os economistas dizem isso, né, Rodrigo? Que tem uma coisa que foi feita para fazer o economista passar vergonha, é prever dólar. Tem um economista que dá entrevista aqui no Notícias Agrícolas que fala isso. Não dá para a gente estimar mais nada por conta de tanta volatilidade. Então, no dólar tá realmente difícil marcar. Deu margem, dá para aproveitar, tem que fechar, né, Rodrigo? Não tem muito jeito. É isso mesmo. O dólar a gente brinca, né? Os economistas passam 6 meses fazendo previsão de quanto vai ser o dólar, e aí os 6 meses seguintes os economistas ficam explicando por que as previsões deram errado. Então o dólar é realmente mais complicado. Assim, dois últimos pontos, tá? À vontade, Bem bacana por favor. de falar da soja. A gente tem que olhar realmente cenário macroeconômico e político, né? Sim. Então, a eleição dos Estados Unidos, Sim. além de ter ali o componente de política monetária, taxa de juros dos Estados Unidos, que deve influenciar o dólar, e aí influencia também a questão dos fundos especuladores, se eles vão continuar vendidos no mercado de commodities, ou se eles vão talvez trazer mais dinheiro para comprar commodities. Então, essa questão de política econômica é muito importante, principalmente com as eleições dos Estados Unidos. E aí as eleições dos Estados Unidos também trazem a questão de política sobre biocombustíveis. Então, se você tiver ali eleito um presidente que ele é mais amigo, né, do setor de petróleo, de combustíveis fósseis, e seja talvez, né, arrume mais problemas ali com a China, talvez faça com que a demanda pela soja americana diminua ainda mais, reduzindo ainda mais o preço da soja americana. Certo. Por outro lado, se você tiver uma política de biocombustível que incentive diesel renovável, biodiesel, o uso do óleo de soja, então isso daí poderia ser um suporte para os preços não caírem tanto. Então, assim, eleições americanas, né, com a política econômica, é um ponto muito importante da gente observar ali a partir de novembro, que pode ajudar a definir os movimentos de preço. E o último ponto é realmente a safra sul-americana, né? Então, acompanhar o desenvolvimento da safra sul-americana, o clima, o potencial de laninha, qual que vai ser o impacto no Brasil, na Argentina. Eu diria que esses são 2 pontos para a gente monitorar nesse final de ano, tá? Bom, vamos acompanhar. A nova safra tá aí, tem uma projeção de um safrão vindo do Brasil. Vejamos se o clima vai favorecer, como vai ser a nossa área, o investimento do produtor, como é que ele vai, né, ser refletido em produtividade. Tem muita coisa ainda para a gente acompanhar e muita água para passar debaixo dessa ponte, né, Rodrigo? É isso mesmo, né? Então, assim, o cenário, o resumo é o seguinte: o cenário atual é baixista, tá?
Então a gente está realmente passando por um ciclo de baixa que, se não tiver nada fora do comum, deve prosseguir até o ano que vem, né? Então, assim, os cenários de baixa, eles começam a mudar quando você tem uma retração da oferta, e agora, para a oferta, né, retroceder, é realmente só a safra 25-26 dos Estados Unidos, é a safra 25-26, né, do Brasil. Então, assim, correndo tudo dentro de uma normalidade, a gente deve ter mais um ano de baixa, tá? Mas o mercado ele é dinâmico, então sempre vai surgir algum elemento de demanda, sempre vai surgir algum elemento macro que influencia o mercado de commodities, e aí por isso que a gente tem que estar atento a esses outros componentes para ajudar a gente a aproveitar os preços, né? Porque quando dá oportunidade é importante. A gente ficou, né? Talvez a gente tenha ficado um pouco mal acostumado com esses últimos 3 anos, né? Durante a pandemia, que os preços subiram tanto, né? Talvez seja a hora da gente começar a ajustar um pouquinho, né, o nosso olhar aqui para um período talvez pré-pandemia, e realmente, quando o preço dá uma boa oportunidade, né, o mercado sempre tem esses movimentos especulativos, aí é hora de aproveitar mesmo, né, sem dó. Não adianta querer acertar o olho da mosca, né? Impossível. Acertando a mosca com uma raquetada já tá O bom. suficiente. Rodrigo, muito obrigada pela sua companhia na tarde dessa terça-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais vezes estaremos juntos, com certeza, para a gente atualizar essas informações do mercado da soja e levar boas orientações ao produtor brasileiro. Muito obrigada. Eu agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo. Até a próxima. Bom, senhoras e senhores, Rodrigo Lamberti, especialista em gestão de risco para grãos da Headpoint Global Markets. É muito importante a gente ter esse entendimento de que nem sempre vai haver uma grande história por trás do mercado. Então é um momento de acomodação dos preços, essa lateralização do mercado em Chicago, que vem sendo compensado, como pontuou o Rodrigo, por esse dólar ainda em alta. Nessa terça-feira nós estamos falando de um dólar ali na casa de 5,50, uma pequena alta de 0,2%. Então, um dólar que ainda favorece a formação de preços no Brasil, e os prêmios que seguem positivos e que ainda, segundo a análise do Rodrigo, deverão seguir assim, sustentados pelo menos até novembro e dezembro, quando começam a aparecer as primeiras sojas da safra 24-25 do Brasil. Aí o mercado pode sentir um pouquinho no prêmio e sentir essa pressão, mas até esse momento é hora de fazer essas contas e saber desse movimento. O Rodrigo destacou também esse comportamento da demanda um pouquinho mais aquecido diante, naturalmente, desses preços mais baixos, em especial na Bolsa de Chicago. A soja americana ficou mais atrativa do que a brasileira, inevitavelmente também, e é importante essa análise do Rodrigo nas margens dos suinocultores. Não está das melhores, então o consumo de ração está um pouquinho mais baixo, o que vai diminuir esse apetite, né, para comprar matéria-prima para fazer alimentação animal. Então, cruzando todas essas informações, mais os números do ProFarmer que acabaram de chegar, e o mercado está terminando de assimilar uma safra estimada em 129 milhões de toneladas. O tour de safra do Notícias Agrícolas e do Grupo Laboro está acontecendo e constatando essa boa condição das safras. Estão agora, né, os representantes do Crop Tour passando pelo estado de Illinois, por exemplo, com a comprovação, né, de uma bela de uma safra no estado que é o maior produtor de soja, segundo o maior produtor de milho dos Estados Unidos. Então tem uma perspectiva importante de oferta versus tudo que vai começar a acontecer no Brasil a partir do mês que vem. Então atenção, e vamos ver como ficaram as cotações no encerramento dos negócios em Chicago nessa terça-feira. Números na tela para você acompanhar. Setembro para soja, 9 dólares e 67 cents por bushel, 7 pontos mais 75 de baixa. O novembro, 9 dólares e 86, subindo 5 pontos mais 75. O janeiro recuperou os 10 dólares e 3, com uma alta de 5 pontos mais 25. E o março, 10 dólares e 17 centavos por bushel, com alta de 5 pontos e meio. O março também teve uma recuperação importante. No milho, o mercado fecha também em campo positivo. Setembro, 3 dólares e 67, subindo 5 pontos mais 25. Dezembro, 3 dólares e 92, 6 pontos mais 25 de alta. Mesmo ganho para o março, que vai a 4,11, e para o maio, 4 dólares e 21, 5 pontos mais 25. Para fechar, preços do trigo agora aparecendo para você. Trigo liderou as altas na Bolsa de Chicago. O setembro fecha com 5 dólares e 8, subindo 10 pontos mais 25. O dezembro, 5 dólares e 35, 10 pontos e meio de alta. O março, 5 dólares e 55, 9 pontos e meio de avanço. O maio, 5 dólares e 67, 9 pontos mais 25 de alta nesta terça-feira, 27 de agosto. A gente conclui este boletim por aqui.
As mais informações chegam para você ao longo deste finalzinho de terça-feira para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.